Queridos amigos e clientes, deixei com vocês para a diversão de vocês aí no fim de semana uma série de artigos e vídeos de orientação, né, muito interessantes e importantes para a pediatria. Hoje, em especial, deixei bastante coisa sobre doenças de pele. Eu quero aqui lembrar, só de uma forma mais especial, sobre a questão dos piolhos, sarna e da dermatite amoniacal ou da assadura, né, da virilha ou da assadura das fraldas. Porque um dos grandes vilões que a gente enfrenta na clínica é o uso do lenço umedecido, que é um lenço composto de papel e material sintético embebido em 4, 5, 6 substâncias químicas diferentes, entre álcools, conservantes, emolientes e perfume, né? E que causam, seja por atrito, seja pela presença de substância química, essas assaduras, essa dermatite com muita frequência. Esses lenços não removem totalmente os resíduos de urina e fezes e também não remove completamente os resíduos de suor. Tanto no suor, quanto na urina, quanto nas fezes, existe uma substância chamada ureia. E a ureia, em contato com ar, em contato com o oxigênio do ar, se transforma em amônia. Por isso que a gente chama de dermatite amoniacal, porque essa ureia transformada em amônia vai agredir a pele da criança e provocar essa dermatite. Lembrando que a amônia é uma daquelas substâncias usadas no CIF e em outros produtos de limpeza de cozinha, banheiro e de vidros, tá? Ela é bastante agressiva para a pele. O uso de algodãozinho com álcool também não está indicado. E como vocês vão ver aí nos artigos que eu coloquei, o ideal é que você faça a lavagem em toda a troca de fralda com água morna, corrente, né? Chuveirinho, duchinha, torneira, bacia com água e sabonete neutro. Então, sabonetezinho de glicerina remove a urina, remove as fezes, remove o suor, enxuga direitinho, deixa bem sequinho, tá certo? E aplica então as pomadas de prevenção, que são muitas, né? Hipoglós, Dermodex, Oxiderme, né? Sulfato de zinco com nistatina, Ruges e por aí vai, né? Bepantol e tantas outras que são vendidas aí e facilmente encontráveis. Façam pesquisa de preço. Às vezes a criança pode fazer uma alergia a uma dessas pomadas por causa do recipiente graxo, né? Eu pessoalmente gosto muito do hipoglós porque tem uma graxazinha que fixa bem, né, na pele da criança, dando uma proteção extra. Mas todas elas são muito boas. Com relação a sarna e pediculose, né, sarna e piolho, o que eu recomendo é que não use de maneira nenhuma ivermectina por conta própria. Você imagina uma criança que frequenta a escola, vai pegar várias e várias vezes o piolho porque entra em contato com coleguinhas. E não dá para ficar tratando toda semana ou de 15 em 15 dias uma criança usando ivermectina. Além disso, a ivermectina, a dose dela é calculada pelo peso da criança. Então, crianças maiores, doses maiores, crianças menores, doses menores. Isso só quem pode fazer é o médico, em especial o pediatra ou dermatologista, mas principalmente o pediatra.
Então a ivermectina é para usos especiais, quando a infestação é muito grande, quando existem feridas, quando já tem bactérias e fungos nas feridas, quando já existe íngua, né? E assim vai. Como coça muito, o uso de um antialérgico também muitas vezes se faz necessário. Também deve ser prescrito pelo médico. E agora o uso de shampoos e sabonetes pode ser feito, né, com regularidade. Então a criança frequenta a escola, percebeu que está com piolho, está começando a coçar o corpo, está com sarna, compra o sabonete. Sabonetes são à base de benzoato de benzila ou permetrina. Usa o sabonete. Se estiver coçando a cabeça e você notar lêndias e piolho, usa o shampoozinho à base de permetrina. E tem muitos aí no mercado. E pode ser usado 2, 3 vezes por semana, para não ressecar demais o cabelo. E em casos mais acentuados, se usa durante uma semana seguida, e isso normalmente resolve. Mas é importante sempre estar levando ao pediatra para o pediatra ver, justamente para identificar se tem ou não infecção secundária, se tem feridas, se essas feridas estão infectadas, se existe íngua, se não existe íngua, né? Também deixei aí alguns artigos sobre frieira, né? O pé de atleta, tá? Que é também uma coisa comum, mais comum em adultos, em trabalhadores de construção civil ou trabalhadores de empresas em que são obrigados a usar bota com meia o dia inteiro, mas também em crianças que usam sapato sem meia, tênis sem meia, ou ficam com tênis o dia todo no pé sem tirar e sem lavar, e aí também é frequente, acabam pegando essa micose. Também é importante a lavagem e a secagem ao sol desses sapatos, dessas botas e desses tênis, né? A lavagem bem lavadinha das meias, né? E o uso do talco, do polvilho, né? Antisséptico, nos sapatos e tênis ajuda muito a manter o pé seco. E esses talcos e sapatos têm também substâncias antifúngicas, então ajudam muito a prevenir o pé de atleta, ou a frieira. Isso vale tanto para crianças quanto para adultos, né? Então lavou o tênis, lavou o sapato, deixa exposto ao sol até secar, né? Tira a palmilha, bota a palmilha para secar, bem sequinha, e depois, quando colocar a palmilha, bota um pouquinho do talco antes da palmilha e depois em cima da palmilha. Isso ajuda muito. Vai evitar também o mau cheiro, o chulé, né? Que é comum. Hoje virou moda usar sapato e tênis sem meia. É uma moda ruim, porque acaba favorecendo esse tipo de coisa. Deixei outros artigos aí sobre psicologia e psiquiatria, em especial deixei sobre transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade. São artigos interessantes porque hoje existe uma frequência maior desses quadros clínicos, tanto em criança quanto em adulto, né? Existe também uma tendência a diagnosticar inadequadamente, então existe uma notificação que a gente sabe que é maior do que realmente é a incidência e prevalência dessa doença, mas que realmente houve um aumento das notificações e um aumento da incidência e prevalência desses quadros houve. A gente apanha praticamente todos os dias crianças que são hiperativas, que têm algum grau de déficit de atenção,
que tem alguma perda ou dificuldade de aprendizagem, dificuldade de evolução na fala, né? E alguns com comportamento opositor desafiador, junto a uma ou várias autoridades, e são problemas que causam realmente dificuldade, é bastante difícil de se trabalhar, para os pais trabalharem, e mesmo para os médicos traçarem direções quanto à abordagem dessas crianças. Geralmente o tratamento é multidisciplinar, né? Então envolve uma série de profissionais: o pediatra, o neurologista, o neuropsicólogo, o psicólogo, né? O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, musicoterapia, né? Terapia motora, entre outros, né? E é importante fazer esse tratamento multidisciplinar para um bom desenvolvimento da criança. Temos que lembrar também que o exame de vista deve ser feito pelo menos uma vez por ano, porque muitas vezes a queda do rendimento da criança na escola, a dificuldade de aprendizagem e uma certa refutação, uma certa mal-estar da criança ir para a escola, pode estar relacionado à dificuldade de visão, uma coisa simples de se resolver com um bom exame de vista, né? O uso de um óculos ou lente de contato e você resolve o problema. Então, a ida ao oftalmologista deve ser feita uma vez por ano, pelo menos, tá certo? Isso também é fundamental. Lembrando que para a emissão de atestado médico de saúde, a criança precisa passar pelo pediatra, ser examinada, auscultada, né? Ver cor de pele, ver cor de mucosa, fazer os exames básicos, sangue, fezes e urina. Se for praticar esporte, fazer um eletro do coração, um raio-x de tórax, né? O exame de vista, como eu já falei, né? Para que a gente possa, então, emitir um atestado médico de saúde verdadeiro, né? Onde a saúde está efetivamente verificada e aprovada, né? A prática de esporte envolve também a responsabilidade do professor, porque não basta nós emitirmos um atestado de saúde e esse professor não aplicar as atividades físicas em conformidade com o condicionamento físico da criança. Então, uma criança que já joga futebol todos os dias e tem um condicionamento físico melhor, né, vai receber uma determinada carga de treinamento. Uma criança que está começando a jogar futebol, está começando a praticar o desporto de uma forma mais profissional ou mais frequente, tem que ter um trabalho de condicionamento físico, né? Elasticidade, flexibilidade, desenvolvimento de musculatura, desenvolvimento da carga cardíaca, do fluxo cardíaco e respiratório, em conformidade com a sua condição, né? Seu condicionamento físico, peso, altura, né? Distâncias a serem percorridas. Então, os treinamentos devem ser individualizados e existe essa responsabilidade. Temos que lembrar que tem pessoas que são treinadores, mas não são professores de educação física, ou mesmo muitos deles não têm um interesse de individualizar, acabam dando a mesma ginástica, a mesma atividade para todos de uma forma indistinta. Isso não é bom. Quer dizer, os professores têm que ter a sensibilidade e a percepção. Quanto à questão da natação, a natação ela é um esporte maravilhoso, né? É um esporte maravilhoso, desenvolve musculatura, respiração, coordenação motora, traz junto, como todos os demais esportes, uma melhora da autoestima, né? E autoconfiança,
uma capacidade de lidar com vitórias e derrotas, de vencer seus próprios limites. Porém, a criança que pratica natação tem que ter algumas características específicas, mas a principal delas é a questão de ter a condição física para isso. Por exemplo, uma criança que tem epilepsia, né, tem que ter uma atenção especial. Você imagina uma criança no meio de uma piscina, às vezes uma piscina grande, apresentando uma crise convulsiva. Até que ela seja recolhida por um professor, ou por um parente, ou por uma pessoa que esteja na beira da piscina, até que nade até o local onde a criança está convulsivando, ou convulsionando, como queira, ser retirada da água, passa-se um tempo e há um risco de afogamento. Existem casos relatados na literatura de afogamento e morte por causa disso. Então a natação, se for praticada por uma criança que tem crise convulsiva, essa criança tem que ter alguém de olho nela, se possível com alguma proximidade, né, para que possa prestar um socorro. Eu, pessoalmente, prefiro que pratique outros esportes, mas sempre, qualquer esporte que seja futebol, voleibol, luta, etc., o professor tem que estar avisado para socorrer essa criança se vier a apresentar uma crise convulsiva no decorrer da prática do desporto. Mas, em especial, chamando a atenção para a questão da natação por causa do risco de afogamento, né? Então, isso daí é importante. Enfim, deixei bastante material para vocês, material que eu acho que vale a pena ser visto, ser lido, ser incorporado e compartilhado, tá? Compartilhem com seus parentes, seus familiares, compartilhem com seus grupos de amigos, compartilhem com escolas, clubes, presidentes de associações de moradores ou associações de outras atividades, compartilhem na sua empresa. Quer dizer, o conhecimento, ele é livre, o conhecimento é de direito de todos. E a ideia é usar o nosso grupo como multiplicador do conhecimento e fazer com que todos que estão no grupo tenham um nível de conhecimento bem acima da média. Então, numa escola dominical, uma igreja, né, numa pastoral, poder ensinar, levar a outras mães e pais, né, levar aos amigos esses conhecimentos que trazem bem-estar e saúde, tá bom? Aproveitem aí o fim de semana e a semana que entra aí. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam absorver todos esses conhecimentos. Não vou ficar publicando o tempo todo para não cansar vocês. E aí acontece de vocês cansarem de vasculhar e pararem de ver os vídeos e os assuntos. Tem bastante vídeo anterior, então vou dar um tempo para que todos possam, né, no prazo de 90 dias, esses vídeos ficam aí, possam rever os assuntos, possam fazer pesquisa e possam compartilhar os assuntos que acharem interessantes. Um bom final de semana, Jesus os abençoe.